1 Coríntios 11, 23. À medida que for encontrando e puder, achar bom, se colocar de pé, faça isso. Onze, 23. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga espera. Espero. Vou beber água enquanto espero, né? A chuva cessou? Esqueci, o povo veio debaixo de chuva hoje, né? Que bom que você veio. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Senhor Deus, corações abertos, quebrantados, o Senhor já viu isso no período do louvor, onde os cânticos foram entoados, os teus filhos se derramaram na tua presença, e agora nós precisamos aprender aquilo que o Senhor decidiu nos ensinar nessa noite. Nós queremos sair dessa casa fortalecidos, renovados, com a certeza que estamos guardados, libertos, transformados, tudo isso pelo teu poder. Nós queremos sair daqui com a convicção de que de fato a nossa vida tem dono, a nossa vida pertence ao Senhor, até porque a tua palavra nos garante que aquele que pertence ao Senhor, o maligno não toca. Senhor, é bom estar nessa casa e ter a oportunidade de viver a história que o Senhor decidiu para nós. Ah, meu Pai, já não importa o que essa pessoa viveu até aqui, porque de fato a tua palavra diz, e é uma verdade, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo novo se fez. E nós queremos provar dessa novidade da melhor maneira possível, da forma correta. Nós queremos nos posicionar. Usa a palavra para nos ensinar mais uma vez, Pai. Fala. Teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar aí. Isso aqui já foi anunciado aqui hoje, e ninguém sabe o que eu vou pregar, até que subo nesse altar para pregar. Não que eu abra a Bíblia aqui e decida aqui na hora o que eu vou pregar, não, mas o Senhor traz ao meu coração a palavra, em um tempo em que eu me separo para buscar a revelação para cada dia, para o dia de hoje, no caso. Só que quando o Senhor traz ao meu coração uma palavra, ninguém fica sabendo o que eu vou pregar. Eu não conto para ela, meus filhos não ficam sabendo, ninguém fica sabendo o que vou pregar, até que aqui chego. E é bom chegar aqui e perceber que no momento do louvor e adoração, o Espírito Santo já estava confirmando a palavra no coração dos irmãos que aqui estão. Porque já foi dito aqui: examine, pois, o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba desse cálice. De modo que a palavra do Senhor que vem, não vem para te tirar daqui de dentro, para te afastar daqui, para te impedir de fazer aquilo que todos nós precisamos fazer para o nosso próprio fortalecimento e crescimento. A palavra do Senhor nessa noite não é para dizer para você que você não pode cear, não é para colocar você para fora, mas tem o intuito de trazer você para dentro, te ensinando a forma certa de se você posicionar mediante a isso. Até porque a última ceia de Jesus foi o momento para ensinar. Jesus ensina na última ceia, não só para os 12 que ali estavam, mas Jesus faz questão de deixar claro que esse ensinamento deveria perdurar, que esse ensinamento deveria ser replicado, multiplicado, muitas vezes anunciado.
Jesus, quando participa da última ceia com os discípulos, Jesus levanta o pão, levanta o cálice, e está escrito aqui, mas não só aqui, no momento que ele também fez tal coisa, ele diz: façam isso em memória de mim. Então, todas as vezes que vocês se reunirem para isso, façam isso em memória de mim. Jesus quer que aquele grande dia seja lembrado, que aquilo que ele fez seja lembrado, que tudo aquilo que aconteceu seja lembrado, mas não lembrado como aquele pensamento que vem rápido à nossa mente, não. O que Jesus quer é que a gente medite naquilo que foi feito, para que a gente entenda o que de fato foi feito. Porque quando eu entendo o que foi feito, eu começo a entender melhor quem sou eu para ele. Porque quem somos nós para alguém é só você colocar em um grupo de WhatsApp. Quem sou eu para você? Muitos vão mentir, né? Vão falar uma coisa para você pelas costas, vão metralhar você, dizer que é outra coisa. Mas quando você tem uma expectativa hoje de saber quem você é para as pessoas, tem algumas ferramentas, inclusive uma caixinha de perguntas lá no direct ou lá no stories do Instagram. Você coloca lá uma pesquisa para saber quem é você. Porque na grande maioria das vezes nós estamos preocupados com a opinião dos outros acerca de nós, acerca da nossa conduta, acerca de quem somos, as irmãs aí, acerca da beleza, acerca de tais coisas. Quando na verdade a nossa preocupação ou a nossa motivação deve ser quem eu sou para ele. E quando eu entendo o que foi feito naquela cruz e percebo que foi por mim, começo eu a entender quem eu sou para ele. Você não é um cão sem dono que foi jogado pela rua. Você não é alguém desprezível só porque alguém te desprezou. Você não é alguém que não tem valor só porque alguém não te valorizou. Você é a obra-prima da criação. Por boca de Malaquias, no capítulo 3, no versículo 17, ele deixa claro isso. Ele olha para o povo e vai dizer: vós sois tesouro particular do Senhor. Deus olha para você e diz: você é tesouro particular de minha propriedade. Tesouro particular de um rei não é aquele que fica guardado, não é um tesouro que fica guardado na sala dos tesouros, porque todo rei tem a sua sala dos tesouros. Não, tesouro particular, essa ênfase de tesouro particular é aquele tesouro que o rei traz junto ao seu próprio corpo. O que Deus quer dizer com isso é que ele não larga você, ele não deixa você, ele te ama, você é precioso. Então desde agora, uma vez que Santa Ceia é celebração, melhore esse rostinho, bota um sorriso nesse rosto, levanta a sua voz nessa noite e adore aquele que se entregou por você. Paulo vai passar por alguns processos. O primeiro processo que Paulo vai passar é um processo de desconstrução. Porque o Deus que eu sirvo não constrói nada sobre aquilo que já está construído. Porque colocaria aquilo que ele está construído em risco, uma vez que a base não foi ele que construiu. Então, o primeiro passo na vida de todos aqueles que se rendem ao Senhor, que se entregam para ele, não é um processo de construção, é um processo de desconstrução. Primeiro ele nos desconstrói, para depois começar uma história com você e comigo a partir do zero. E o Paulo também vai passar por isso. Paulo vai passar por esse processo de desconstrução. Esse você sabe quem é: o Saulo que estava indo a caminho de Damasco, cheio de autoridade, cheio de certeza de si mesmo e de tudo aquilo que ele aprendeu. Fariseu, conhecedor da lei, cheio de autoridade, querendo defender aquilo no qual ele acreditava. Paulo, o Saulo, era o que nós precisamos ser. Como assim? Saulo defendia aquilo que ele tinha convicção. Paulo lutava com unhas e dentes por aquilo que ele acreditava. Tudo bem que aquilo que ele acreditava não estava totalmente correto, mas o fato é que essa característica de Paulo, de Saulo, a gente também vai ver em Paulo. Mas Deus, o Senhor não falou que houve um processo de desconstrução? Sim, dos achismos dele, daquilo que ele aprendeu. Ele precisava se colocar agora na condição de aluno. Ele precisava moldar a sua vida a ponto de ter humildade suficiente
para sentar com o Senhor e dizer: me ensina, porque eu não sei. Só se abre para aprender quem reconhece que não sabe. Quem acha que sabe se fecha por já julgar saber tudo, e é por isso que já evidencia que não sabe nada. Saulo vai aprender com o Senhor. Olha o que ele vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que Paulo está dizendo é o seguinte: ele me ensinou sobre a ceia. E por que Paulo está dizendo o que também vos ensinei? Porque ninguém pode ensinar aquilo que não aprendeu. Ninguém pode dar aquilo que não recebeu. Paulo está dizendo: eu ensinei a vocês, porque primeiro eu aprendi com ele. E o que foi que Paulo aprendeu com ele? Qual foi a matéria em questão? A matéria foi a última ceia. Então Jesus utiliza a última ceia, não só para ensinar os discípulos que com ele cearam, não só para ensinar a Paulo que aqui está, mas também para ensinar aqueles que Paulo ensinaria e também nos ensinar aqui nessa noite. Então o que a gente precisa extrair desse texto é, afinal de contas, o que Jesus ensinou com a ceia? Se a ceia é um ensinamento, o que é que Jesus ensinou com a ceia? Vamos lá. Jesus sabia tudo aquilo que estava para acontecer. Sabia que seria traído, sabia que Pedro ia negar, sabia que Tomé ia duvidar, sabia que os soldados viriam, sabia que Malco estaria no meio deles, sabia que carregaria a cruz, sabia que morreria pendurado no madeiro, e também sabia que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então vamos lá. Se Jesus sabia de tudo, ele sabia que aquela noite seria a noite onde o sofrimento estaria tendo início. E mesmo sabendo que o sofrimento teria início naquela noite, Jesus decide cear com os discípulos. E eu preguei aqui há poucos dias que até o lugar onde essa ceia aconteceria, Jesus também sabia. Tanto que Jesus envia 2 discípulos de frente para procurar na cidade um homem carregando um cântaro de água. Onde esse homem entrasse era para falar com o dono da casa: onde está o aposento que o mestre vai cear com os seus discípulos? Então Jesus sabia qual era o aposento, sabia onde seria a ceia. Jesus sabia tudo. Então, se Jesus sabia tudo o que ia acontecer, até o lugar da ceia, e que naquela noite seria preso, Jesus sabia que naquela noite Judas iria trair. Jesus sabia que naquela madrugada os discípulos iriam fugir. Jesus sabia que horas depois Pedro iria negar. Jesus sabe que tudo vai começar naquela noite a partir daquela ceia. E mesmo assim ele foi para a ceia. Ele foi para a ceia sabendo que naquela ceia um vai se levantar para trocar ele por 30 moedas. E mesmo assim ele foi para a ceia. Jesus vai para aquela ceia sabendo que quando terminar a ceia, quando ele for para o jardim do Getsemane, os soldados vão chegar. E mesmo assim, Jesus, sabendo disso, ao invés de Jesus se trancar no quarto, não querer ver ninguém, falar com ninguém, ao invés de Jesus olhar para o céu e dizer: a vontade que eu tenho é de sumir, eu não quero ver ninguém hoje, eu não quero falar com ninguém, eu não quero receber ligação de ninguém, eu não quero ver rede social. Ao invés de Jesus falar isso, Jesus não fugiu. Jesus sabia que isso aconteceria, e ao invés de fugir da ceia, ele foi para a ceia. Você iria a um lugar onde sabe que lá vão te afrontar? Você iria em um lugar onde você sabe que ali, naquele lugar, naquela noite que você vai lá, alguém que está sentado à mesa vai trair você? Você iria em um lugar assim? Você iria para um lugar onde você sabe que a partir dali, assim que a noite chegar, todo sofrimento vai começar? Você enfrentaria o que você precisa enfrentar, ou você fugiria? É claro que os valentes, os fortões aqui já pensaram: eu enfrentaria. Você enfrentaria isso? Foge de um cobrador e enfrentaria isso aqui?
foge de uma perseguição no trabalho, e isso aqui você enfrentaria. Foge de uma realidade difícil, quem sabe uma dor que começou no corpo e não quer procurar um médico, com medo de enfrentar algum problema, disso você foge, e isso aqui você enfrentaria. Você não quer estar em alguns lugares, porque fulano de tal vai estar lá. Eu que não boto meus pés na casa de mamãe, por quê? Porque Florisbela vai. Então você não vai na casa da sua mãe, porque Florisbela está lá, e isso aqui você enfrentaria. É tão fácil a gente dizer que é espiritual aqui dentro. É tão fácil aqui dentro a gente dizer que faz, que acontece, que ora, que vê anjo, que vê querubim, serafim voando, que vê 24 ancião com a barba. Tem gente que é tão espiritual que quer me dizer até o tamanho da barba do ancião. Tão espiritual que é. Mas aí quando enfrentam o primeiro problema, liga desesperado, dizendo: preciso de um gabinete urgente. Ué, mas não é quem enfrenta? Mas não é o machão de Jeová? Hã? Não é a irmã da oração do Restelequesvácia, que fala até a hora em língua estranha? Não é a espiritual que diz de uma noite de Santa Ceia quem pode cear e quem não pode cear? Mas na hora que a coisa aperta, foge. Jesus está ensinando com a ceia o quê? A não fugir daquilo que eu preciso enfrentar. Após, se eu pudesse, não botava mais meus pés no meu local de trabalho. Você não vai fugir do que você precisa enfrentar. Eu não quero mais botar os pés na casa lá da minha família. Você não vai mais fugir daquilo que você precisa enfrentar. A vontade que eu tenho é de me trancar num quarto. Eu quero me livrar do que está acontecendo comigo. Não é se escondendo que você se livra, é enfrentando de cabeça erguida, partindo para cima e dizendo: eu vou fazer o que Deus quer que eu faça, custe o que custar, ainda que me doa, eu vou aguentar o processo. Apóstolo, qual a melhor forma de enfrentar aquilo que eu preciso enfrentar, mesmo que eu não queira? Entendendo que aquilo é só parte de um todo, aquilo não é o fim, aquilo é parte de um processo maior, e sem processo não tem propósito, sem luta não tem vitória. Você está entendendo ou não? Tem que ser tipo mertiolate na nossa infância, tem que arder para curar. Tem gente que quer ter vida grande, mas tendo atitude pequena. Tem gente que quer viver coisas extraordinárias, mas foge de qualquer coisinha que apareça na frente. Eu estou pregando para gente que vai caçar gigante para derrubar, que vai rodear a muralha para a muralha cair, que vai estender a mão para mar dividir no meio. Eu estou pregando para gente que se tiver que enfrentar um Judas na mesa, vai enfrentar o Judas na mesa de cabeça erguida e com a sensação, ou melhor, com a certeza: eu não devo nada a ninguém. Jesus não deve nada a Judas. Então Jesus vai fugir dessa mesa por quê? Por que Jesus vai evitar essa mesa se ele não deve nada a Judas? Mas olha o que Judas vai fazer. Problema de Judas. Jesus não deve nada a ele. Se eu pudesse, eu não olhava para a cara dele. Está devendo? Está devendo e quer se esconder? Porque se não deve, não é você que tem que se esconder. Não é você que tem que fugir da mesa. Não é você que tem que sair correndo. Vamos ver quem correu da mesa? Jesus sabe tudo que vai acontecer naquela noite, e mesmo assim vai cear. Jesus vai preparar a matéria de ensino dessa faculdade chamada vida. E a matéria é essa. Qual? Enfrente os seus dias de dor de cabeça erguida e com confiança no Senhor. Ele vai para a ceia. E olha que coisa interessante, Marcelo. Os 12 foram também. Sabe, nessa ceia, nessa última ceia, ninguém faltou. Jesus poderia dizer: se Judas for, eu não vou. Judas foi e Jesus foi. Ah, mas Pedro vai me negar. Se Pedro for, não boto meus pés lá. Pedro foi e Jesus não fugiu. Jesus chegou e sentou lá também. Quem está na mesa com ele? 12, um vai trair, outro vai negar, e os outros 10 vão fugir. Mas ele foi para a ceia assim mesmo. E é interessante então que se todos os 12 foram para a ceia, então todos os 12 foram convidados por ele.
É estranho isso, né? Os 12 foram convidados por ele para cear com ele. Esses 12 lá atrás começaram o ministério com ele, não foi? Porque quando o ministério de Jesus começa com 30 anos de idade, a primeira coisa que Jesus vai fazer é separar um grupo de 12. Jesus seleciona 12 homens para estar com ele. 11 da Galileia, só um da Judéia. Só um da Judéia. E esse único da Judéia era Judas. E foi quem traiu. Mas o fato é que Jesus escolheu, Jesus chamou para começar. Até Judas Jesus chamou. Jesus chamou Judas que traiu. Jesus chamou o Pedro que negou. Jesus chamou o Tomé que duvidou. Jesus chamou os demais que fugiram. Jesus chamou 12 para começar esse ministério com ele. Jesus iria, como a Bíblia diz que foi, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando, curando, ensinando, transformando vida. E aqueles 12 começaram esse ministério com ele. Aquele grande mover, aquele grande movimento que começou ali, esses 12 começaram com ele. Os 12 que começaram com ele, ele também chamou para a mesa da ceia. O que é isso? Os 12 que começaram, ele também chamou para terminar com ele. Mas o fato é, nem todo mundo que começa vai terminar. Eu vou repetir isso e começo já a pregar. Espera aí. Nem todo mundo que começa vai terminar. Nem todo mundo que começa coisa grande junto vai terminar coisa grande junto. Por quê? Porque nem todo mundo tem carcaça para suportar. Jesus chamou os 12 para começar. E agora na última ceia, Jesus está chamando os 12 para terminar. O que eu estou dizendo a você é que Jesus deu a oportunidade para os 12 terminarem bem. Qual foi o grande problema de Judas? Sair da mesa de pessoas que poderiam ajudá-lo. Sair da mesa de pessoas que poderiam ampará-lo. Sair da mesa de pessoas que poderiam somar com ele. Apóstolo, mas Deus criou Judas para trair. Espera aí. Acaso Deus criou então um boi de piranha? Quem é da roça sabe o que eu estou falando. Não, mas está escrito que o traidor, ele fez isso para que se cumprissem as escrituras. Aí que está, irmão. É que você ainda não entendeu que para Deus não existe passado, presente ou futuro. Para Deus os 3 tempos são um tempo só, é presente e eterno. Mas como é que então a Bíblia vai dizer lá atrás que Judas ia trair? Alguém foi criado, gerado para trair? Não. Como Deus enxerga todos os tempos como se fosse um tempo só, lá atrás a traição de Judas já havia sido vista. Judas não nasceu para trair. Você não nasceu para perder. Você não nasceu para sofrer. Você não nasceu para viver a vontade do diabo para você. Judas deixou Satanás entrar, e a Bíblia vai dizer que Satanás entrou no coração de Judas. Satanás só entra no coração que dá liberdade para que ele entre. Judas, eu insisto, Judas não nasceu para trair. Ele não nasceu com uma tatuagem na testa, traidor, não. Assim como você não nasceu para ser derrotado, você não nasceu para ser um fracassado. O que é isso? É você quem decide se vai aceitar a vida que o diabo quer que você viva, ou se nessa noite vai sair daqui para viver o que Deus quer que você viva. Os 12 foram para a mesa. Judas caminhou do lado de Jesus 3 anos e meio, e agora na última ceia ele também é convidado para estar. Jesus naquela ceia, Jesus vai partir o pão. Só que Jesus na mesa, na própria mesa, ele vai dizer que ali no meio deles estava o traidor. O traidor estava no meio deles. E Jesus sabia disso. Ele sabia, ele não é só aquele que sabe tudo. Ele sabe muito antes que você. Eu vou dizer. Ele não é só aquele que sabe de todas as coisas. Onisciência. Atributo dele também é presciência. Ele sabe antes de acontecer. Então antes de Judas trair, ele sabia que trairia, e mesmo assim ele foi. Jesus enfrentou. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: nessa noite Deus vai te dar força, e você vai enfrentar.
Enfrentar o quê? Enfrentar aquele trabalho amanhã, você vai chegar lá de cabeça erguida. Enfrentar o quê? Aquele procedimento que você precisa fazer e está fugindo disso faz tempo, você vai lá. Enfrentar o quê? Aquele exame que você fica adiando, com medo de um resultado que possa não ser do seu agrado. Amanhã você não vai fugir. Hoje Deus te fortalece aqui, porque amanhã você vai estar pronto para enfrentar. Mas olha o que Judas está fazendo. Não importa o que Judas está fazendo. O que importa é o que Deus quer que Jesus faça. Mas olha o que está acontecendo no meu trabalho. Não importa. O que importa é o que Deus quer que você faça. Apóstolo, você não tem noção do que o meu marido está fazendo. Não importa. Não. O que importa é o que Deus quer que você faça. Você está na noite de Santa Ceia. Você não veio aqui para dizer o erro do outro. Você veio aqui para reconhecer os seus. Não importa o que alguém fez, não importa o que alguém falou, não importa o Judas fura-olho que parou do seu lado. O que importa é o que Deus quer que você faça. E o que Deus queria que Jesus fizesse? Filho, não foge, vai lá, enfrenta, de cabeça erguida. Jesus senta, parte o pão, entrega. Ele vai dizer que aquele que vai trair, aquele que vai pôr a mão no prato com ele. Quando ele vai na mão no prato, Judas vai junto. Olha a situação. Judas está ali de corpo, mas o coração e a cabeça não está. Você já conversou com gente assim, que você está olhando para a pessoa, você está falando, mas a sensação que você tem é que a pessoa não está ali? Parece que está longe. Marcelo, esse é o problema de Judas. Pergunta para mim qual? É não estar por inteiro. E quem não está por inteiro, está só pela metade, a outra metade pode se corromper. Olha o que está acontecendo com Judas. Jesus vai dizer, que está um perguntando para o outro, quem? Será que sou eu? Será que sou eu? Aí Jesus diz, é aquele que pôr a mão no prato comigo. Irmão, se a gente na mesa, a gente faz o quê? Se a mão tentar fazer, se dispara. Não é? Se Judas estivesse ali, ele teria prestado atenção no que Jesus acabou de falar. Que Jesus acabou de falar, quem põe a mão no prato comigo. Aí Jesus vai com a mão no prato, o Judas vai, estende a mão e põe a mão no prato também. Pronto. O corpo de Judas estava ali, mas a cabeça já não estava mais. O corpo de Judas estava ali, mas o coração não estava mais. Pergunta para quem está do seu lado aí, está no culto? Ou está preocupado com a mensagem do WhatsApp que recebeu aí? Hein? Se está no culto, sai do celular. Se está no culto, para com esse negócio que está fazendo aí agora. Está no culto ou só está pela metade? Que se está no culto tem que prestar atenção no que está sendo dito. Judas estava no culto, mas não está prestando atenção no culto. Aí ele se levanta e sai. Para quê? Para concluir o plano, para trair a Jesus. Judas levanta da mesa e sai. Então vamos lá. Jesus sabia que essa ceia seria difícil. Jesus sabia que essa mesa da ceia teria traidor, teria gente que ia negar ele, mas mesmo assim Jesus foi. Jesus não fugiu. Repita comigo, não fugiu. Por quê? Porque se eu não devo, eu não vou fugir daquilo que eu preciso enfrentar. Jesus foi para a ceia, o detalhe é que Judas também foi, mas a minha pergunta é, quem foi que fugiu? O Jesus que está vivendo o que Deus quer? Ou Judas que já abriu o coração para o diabo? Quem saiu foi Judas. Eu vou pregar, alguém vai pegar? Será que alguém vai entender o que eu vou falar? Deixa eu ver. Enfrenta de cabeça erguida, e quem tiver corrompido é que vai ter que sair de perto. Enfrenta de cabeça erguida, vai para o trabalho amanhã de cabeça erguida, vai naquela casa amanhã de cabeça erguida. Quem tiver errado que saia. Enfrenta, não foge. Enfrenta, não vou arrumar minhas coisas e vou embora. Vai nada. Você vai enfrentar de cabeça erguida. Porque o meu marido falou isso e aquilo. Você vai enfrentar. Você não vai fugir. Jesus enfrenta. Jesus não deixou a atitude de Judas estragar a celebração da ceia. Porque muitas vezes, por causa de gente que não quer, a gente acaba não sendo quem Deus quer para quem quer. Por muitas vezes,
por causa de gente que não valoriza a gente acaba não valorizando pessoas que sempre valorizaram. Por muitas vezes, a gente se torna uma companhia ruim, só porque ali tinha alguém que nunca amou a gente de verdade. A gente se torna uma pessoa ruim para quem nos ama, por conta de gente que nunca amou a gente. Porque a gente olha para um Judas e põe Judas em um pacote como se fosse todo mundo igual. Ah, mas Pedro também negou. Mas você vai ver um Jesus indo atrás de Pedro, para resgatar Pedro. Por quê? Um nega, o outro trai. Tudo bem, as atitudes parecem iguais, parecem, mas Jesus conhecia o coração. Então não trate Pedro como Judas. Eu vou repetir, hein? Não trate Pedro como Judas, mas também não trate Judas como Pedro. Não vai atrás de alguém que nunca quis estar com você de verdade. Jesus não deixa a atitude de Judas estragar a ceia. E aquela ceia era celebração. Era o quê? Era o quê? Então olha para alguém e diga assim, ó, vai deixar estragar a sua festa? Ei, olha aqui para mim, eu não vou deixar Satanás estragar a minha festa, eu não vou deixar problema estragar a minha festa. Você não vai deixar nada ao longo dessa semana tirar de você a capacidade de sorrir. Você vai celebrar sim, você vai comemorar sim, você vai festejar sim, e não tem Judas que vai ter moral para atrapalhar a sua comemoração. Aquilo que você diz que vai fazer, Judas não vai te impedir de fazer. Aquilo que você disse que vai viver, Judas não vai te impedir de viver. Sai da frente, Satanás, porque eu estou pregando para um povo que vai enfrentar essa semana. Essa enfermidade não vai te impedir, aquela traição não vai te impedir, um falso amigo não vai te impedir. Você vai enfrentar. Para Jesus essa ceia era importante. Era muito importante essa ceia para Jesus. E nenhum de nós pode deixar de viver aquilo que é importante para nós, por causa de gente que não dá importância àquilo que tem valor para a gente. Se Judas não dá valor e nem presta atenção no que está acontecendo na ceia, o problema é dele. Jesus vai continuar a ceia do mesmo jeito. Eu não vou parar porque alguém parou. Eu não vou desistir porque alguém tentou estragar. Eu não vou deixar de viver o que eu quero viver porque alguém está se levantando para tentar atrapalhar. Você vai viver tudo aquilo que Deus quer que você viva. Jesus, nesse momento em que Judas se levanta e vai embora, Jesus sabia que era para entregá-lo. Então naquele momento, Jesus, aos olhos humanos, acabou de ter um motivo completo e concreto para parar a ceia. Jesus agora tem uma razão para dizer, gente, vamos parar por aqui a ceia, porque esse infeliz ele acabou de ir para lá agora e ele vai voltar com os soldados, ele vai me trair. Jesus nesse momento tem uma razão para parar. Mas quando ele olha para o Pai, ele encontra razão para continuar. Deixa eu te dizer uma coisa, todo dia o diabo apresenta para você um monte de razões para você parar. Todo dia o diabo coloca diante de você uma lista de coisas para você ler, desanimar e dizer, realmente, desse jeito aqui não dá para continuar. Como é que eu vou continuar com esse problema aqui? Como é que eu vou continuar com fulano me criticando? Como é que eu vou continuar se agora eu estou doente? Como é que eu vou continuar se lá na igreja o irmão não me deu a parte do Senhor direito? Como é que eu vou continuar se eu estou esperando para entrar no corpo de trabalho até hoje? Como é que eu vou continuar? O diabo quer apresentar para você uma lista de pontos A, B, C e D, para você dizer, eu tenho razões para parar. E vou dizer uma coisa, em alguns casos aí, talvez você esteja cheio de razão para parar, mas Deus nessa noite vai te dar um motivo para continuar. Jesus parou, sim ou não? Não. Depois que Judas saiu, ele pega o pão, dá graças ao Pai. O que é isso? Depois de ser traído, ele ainda encontra razões para agradecer.
Muito doido isso. No momento em que qualquer um se levantaria para murmurar, para reclamar, no momento em que qualquer um se levantaria para dizer: para mim chega, acabou, quero morrer, Jesus levanta a voz e diz: Pai, graças eu te dou. Apóstolo, Jesus está agradecendo só pelo pão? Eu creio que não. Por quê? Porque Jesus tinha conhecimento suficiente para entender que Judas saindo da mesa é livramento. E Deus vai te dar graça suficiente para você também compreender que você não vai parar porque alguém foi. É aí que você deve levantar a sua cabeça, continuar e ainda agradecer a Ele, porque Ele tem te dado razões para você continuar. Jesus pega o pão e agradece ao Pai, depois de alguém se levantar para traí-lo. Jesus vai pegar o cálice e vai agradecer ao Pai, sabendo que ali tem gente que vai abandonar Ele. Então Jesus tinha muitas razões para parar, mas Jesus decide: eu vou continuar. Jesus naquele momento é como se ele estivesse se esquecendo dos motivos que tinha para recuar e se concentrando apenas no único motivo que ele tinha para avançar. Qual? Deus quer que eu continue. Então responda para você mesmo isso hoje. Deus quer que você pare ou que você continue? Em relação ao casamento, é para parar ou é para continuar? Em relação ao seu filho, é para parar ou é para continuar? Em relação à sua saúde, é para parar ou é para continuar? Em relação à vida com Deus, é para parar ou é para continuar? Ei, faz o diabo passar mal. Por quê? Porque ele trouxe para você uma lista de argumentos para você parar. Nessa noite, ele vai ter que engolir um por um e assistir você de cabeça erguida dizendo: eu vou continuar. Lembra da razão que você tem para continuar. E aquela frase célebre: quando pensar em parar, lembra do motivo que fez você começar. Aí Jesus naquela noite vai ser traído. Aí daqui a pouco Jesus chama 3 discípulos para orar com ele. Os 3 discípulos dormem. Os 3 discípulos dormiram. Jesus volta a primeira vez e diz: nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vai para dentro do jardim, ora de novo, e quando volta os 3 estão dormindo. Jesus entra ainda uma terceira vez no jardim do Getsemane e ora. A terceira oração é idêntica à segunda e à primeira. E quando Jesus volta, e a oração de Jesus era assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Senhor, se for possível, me livra dessa. Se for possível, me livra de passar por isso. Jesus ora assim a terceira vez e volta. E quando volta, os 3 estão dormindo de novo. Mas sabe o que eu descobri? Pergunta aí, o quê? Laura, esses 3 tinham que dormir. Se esses 3 ficassem acordados, ia dar errado. Ia dar errado por quê? Porque se esses 3 ficassem acordados e fossem lá do lado de Jesus para orar junto com Jesus, ia dar errado. O que é o propósito? Porque Jesus ensinou para eles assim, ó: tudo aquilo que 2 ligarem na terra será feito pelo meu Pai que está nos céus, será ligado no céu. Então, se Jesus está orando e dizendo assim: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Se os 3 dão as mãos e oram assim: Senhor, livra Jesus disso, e agora? Porque ele disse que se ligar na terra é ligado nos céus. Aí quando Jesus volta 3 vezes, as 3 vezes eles estão dormindo. Tem gente que Deus faz dormir do seu lado. Para quê? Só para você viver aquilo que Ele quer que você viva. Tem gente que se afasta de você só para você continuar seguindo em frente. Tem gente que some, não atende nem seu telefone mais. Por quê? Porque Jesus não quer que Ele faça alguma coisa para aliviar você. Tem coisa que você vai ter que passar e acabou. Eu vou repetir: tem coisa que você vai ter que passar e acabou. Pergunta para mim, por quê? Porque faz parte, é só parte de um todo. A vitória vai ser grande demais. Aí Jesus vai ser traído por Judas, os 3 vão dormir, os soldados chegam no jardim do Getsemane, prendem Jesus, vou resumir, prendem Jesus, fazem uma coroa de espinhos, juntam 2 pontas de um galho cheio de espinhos, cravam na cabeça dele e ainda batem em cima com uma cana.
batem nele, uma quarentena de açoites menos um, e cada açoite, cada chicote tinha 3 pernas, rasgam as costas dele, com as mãos deles amarradas na coluna do templo, para que o corpo não caísse em cima da poça de sangue, cortam as costas dele todinha com a chicotada, colocam a coroa de espinho na cabeça, maltratam, batem mesmo, zombam dele, cospem nele, fazem de tudo contra ele. Por que Jesus passou por isso? Por que passar por uma coisa dessa? Como é que aguenta passar por um negócio desse? Por que Jesus passou por isso? Pergunta para mim, por quê? Porque eu não suportaria passar. Jesus só passou por isso porque você não suportaria passar. Apóstolo, isso aí todo mundo já ouviu falar, né? Mas deixa eu trazer isso para a sua vida e encaixar aí para a gente terminar. De repente você está passando por alguma coisa e está pensando assim, por que eu estou passando por isso? É porque um filho seu não suportaria passar. Por que isso está acontecendo comigo? É melhor que aconteça comigo do que com alguém que eu amo. Por que a gente está passando por esse sofrimento? Primeiro ponto, você aguenta. Eu vou dizer de novo. Sabe por que você que está passando por isso? Porque desde quando Ele trouxe essa prova para a tua vida, Ele, conhecendo a sua estrutura, Ele sabia que você aguenta o que outra pessoa não aguentaria. Você está suportando, quem sabe, o que outra pessoa não suportaria. Então se prepara para ter a vitória que outra pessoa não vai ter, para chegar onde alguém não chegou, para viver o que alguém não viveu. Para de pensar que isso aí é o fim. Não tem ponto final aí depois desse sofrimento. Vai ter virada. Eu vou dizer de novo, vai ter virada. Então para de ficar se perguntando por que eu estou passando por isso. Levanta a sua voz nessa noite e diga: Senhor, me ajuda a passar por isso. Para de pedir a Ele para te privar. Peça a Ele para aumentar a sua força. Peça a Ele para renovar a sua fé. Peça a Ele para te tornar, entre aspas, no bom sentido da palavra, um gigante nesse aspecto. Que é isso? Aquele que os demônios olham e dizem assim: com aquele ali não dá para mexer. Por quê? Porque ora, porque jejua, porque adora, porque não falta culto, porque rasga o coração. Quando está adorando, traz o céu para a terra. Com aquele ali não dá para brincar. Só que ninguém fica assim passando por facilidades. Se quer chegar a ser assim, se prepara para as pedras, vales, desertos, açoites, pancadas, afrontas, perseguições. Mas tem uma coisa bonita em tudo isso. Pergunta: o quê? Nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. É preparada contra você, vem contra você, só que é o seguinte: não vai destruir você. Você é maior do que essa luta que você está enfrentando. Você é maior do que essa dor. Você é maior do que essa enfermidade. Você é maior do que esse problema. Apóstolo, por que eu estou passando por isso? Porque você é maior do que isso. Se você fosse menor, Deus não permitiria. Se você fosse menor do que isso, Deus, a quem você entregou a sua vida, não permitiria que você estivesse passando por isso. Então preferia não passar e ser menor, ter uma vida pequena? Não. Eu quero tudo que Deus tem para mim, mas também eu tenho consciência que para provar de tudo que Deus tem para mim, eu preciso aceitar os processos que me levarão a alcançar essas coisas. Então olha aqui para mim, essa dor é processo, esse deserto é processo, o Calvário é processo. Daqui a pouco, no terceiro dia, essa pedra vai rolar. A traição foi processo, a negação de Pedro foi processo, o abandono dos 10 foi processo, o açoite foi processo, a coroa de espinho foi processo, os cravos dos pés foi processo.
processo, os cravos nas mãos foi processo, a esponja embebedada em vinagre foi processo, a zombaria foi processo. E por que ele passou? Porque aguentava passar. Ei, meu Deus do céu, só que tem o seguinte: depois que passa, aí o inferno vai ter que me engolir. Por quê? Porque depois que passou pelo processo, desceu ao inferno, pegou a chave. Você está entendendo? Nem a chave do inferno Satanás tem. Ele venceu a morte. Por quê? Porque ele suportou a vida. Tem gente que quer vencer sem suportar. Só chega do outro lado quem suporta. Por que Jesus passou por isso, apóstolo? Você sabe. Aí Paulo está ensinando. E Paulo vai ensinar a igreja e dizer, e olha para quem Paulo está ensinando: a igreja de Corinto. Pensa em um povo complicado. Pensa em um povo difícil de se lidar. Pensa em um povo queixo duro. Aí Paulo se utiliza do ensinamento que ele recebeu do Senhor para ensinar para aquele povo. Paulo vai falar aqui sobre 4 olhares da ceia. Como assim? Paulo está ensinando a olhar para trás. Para trás, para o meu passado? Não para o teu passado, mas para aquilo que Jesus fez por você. Quer vencer a luta de hoje? Olha para trás e vê o que Jesus fez por você lá atrás. Paulo ensina a olhar para frente. Para frente, como assim? Paulo diz, para a gente fazer isso até que Ele venha. Ou seja, Jesus vai voltar. Paulo aponta para o passado, o sofrimento que Jesus passou por mim. Mas Paulo aponta para o futuro e diz, Ele vai voltar. Mas Paulo também faz outra situação. Ele diz assim, examine, pois, o homem a si mesmo. Então Paulo mandou olhar para trás com gratidão, olhar para frente com esperança, olhar para dentro de mim com arrependimento. Mas Paulo também orienta nesse texto a gente olhar para o irmão, mas não é olhar para o irmão com julgamento. Paulo ensina a gente nesse texto a olhar para o irmão com misericórdia e compaixão. Ao invés da gente olhar para alguém e falar, fulano não pode ser a gente tem que olhar e dizer assim, eu vou orar para que esse meu irmão nunca mais fique fora da ceia. Aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, ou seja, foi traído, mas não deixou de fazer o que tinha que ser feito. Foi traído, mas não abaixou a cabeça, levantou e continuou. Foi traído, mas seguiu em frente, fez aquilo que o Pai queria que ele fizesse. Foi traído, mas não desistiu da mesa da ceia. Foi traído, mas celebrou a ceia, olhou para o céu e deu graças a Deus. E olha que coisa linda, no final da ceia, Jesus ainda cantou um hino. O que é isso? Aquilo que fizeram comigo, não vão me impedir de cantar na noite da ceia. Quem está comigo dá glória a Deus e fique em pé para celebrar. Mas se levantaram contra mim, fizeram tanta coisa contra mim. Para e pensa no porquê você começou, que não tem nada do meio que faça você parar. Jesus olhou para frente. Quando Jesus olhou para frente, Jesus me viu aqui hoje, viu você aqui nesse culto. Jesus estava vendo tudo isso. E Jesus sabia, eu vou passar por tudo isso, porque vai valer a pena. Começa a enxergar a sua família na presença de Deus. Vai valer a pena. Começa a enxergar aqueles sonhos se concretizando diante de você. Sinta o cheiro daqueles sonhos se realizando. Eu sei que eu sou doido, mas eu sinto isso. Quando eu quero muito uma coisa, eu já imagino o lugar, eu imagino a cena, eu imagino até o cheiro do ambiente. E o que isso faz? Me dá força hoje, para eu conseguir dar passos em direção àquilo que eu quero, e aquilo que eu quero que Deus me faça viver. Deixa que Judas sai da mesa, não sai não. Se alguém tem que levantar da mesa, não é você. Se alguém tem que desistir, esse alguém não é você. Continue focado no que você precisa fazer, suporta.
suporta, é só processo.